Olá, quarto ano, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui num formato diferente, né, do que vocês têm visto há 2 semanas atrás. A tia não conseguiu fazer aquele data show. Hoje o meu computador tá com vida própria. E ele decidiu que ele não vai funcionar. Mas isso não será um impedimento pra gente falar um pouquinho da aula de geografia, ok? Então, a geografia, na página 20, ela vai começar falando das paisagens brasileiras, clima e formações vegetais. Então, na página 21, começa um textozinho, né, falando de tempo e de clima. Mas vamos entender um pouquinho a diferença de tempo e de clima. Tempo atmosférico e clima. Bom, o tempo atmosférico é o tempo como nós conhecemos ele no dia a dia. Um dia tá ensolarado, calor, outros dias tem o sol, mas não tá tão calor assim, tem uma brisa gostosa, o tempo tá mais úmido, outros dias chove muito, faz muito frio. Então, esse é o tempo atmosférico, um tempo que está em constância transformação. Ele não fica a semana toda igual, muitas vezes fica, porque tem dia que também faz frio a semana inteira ou chove a semana inteira, mas ele tem uma variação, ele muda. Cada dia ele tá de um jeito diferente, ou a semana toda do mesmo jeito. Enfim, mas ele tem uma inconstância, ele sempre muda. O clima do lugar é determinado por uma constância muito grande. Como eu falo assim, o clima no Rio de Janeiro é um clima tropical, é um clima super agradável. Tem uma brisa suave, o tempo tá sempre gostoso, geralmente faz muito calor. É um tempo bom na maioria das vezes, né? Recebe pouquíssimas chuvas. Sim, mas por que eu falo isso? Que esse clima é tropical? Como eu afirmo isso? Porque o clima, ele tem que ser observado durante muito tempo, às vezes durante 30 anos. Ele tem que ter uma constância muito grande de estudo, de observação. Então, esse clima, ele é definido a partir de uma constância de tempo, de um tempo muito grande. O tempo atmosférico é medido por dias. Por que é comum ligarmos no noticiário à tarde e a repórter do Clima Tempo fala assim: vamos ver como está o tempo hoje no Rio de Janeiro. O tempo hoje. Porque esse tempo muda. Mas quando eu falo de clima, eu estou falando de algo constante, que foi observado durante muitos anos, ok? E na apostila de vocês, quando fala de tempo atmosférico e clima, tem uma representação aí de um planeta, do planeta Terra, claro, recebendo os raios solares. Notem que nas extremidades desse planeta, as extremidades, parte de baixo e parte de cima, a incidência desses raios solares é baixa, recebe pouca incidência de raios solares. Isso quer dizer que nessas extremidades, né, que geralmente acontece, me fugiu o nome, só um minutinho, que geralmente acontece na Antártida e no glacial ártico, recebe pouco sol. Então essas áreas mais extremas do planeta têm climas mais frios, com muito gelo, com muita neve, muito frio mesmo. Por quê? Porque a incidência do raio solar nessas extremidades é muito pequena. Aí vocês vão notar também, na apostila de vocês, a representação de um planisfério, tá? Aqui vocês vão identificar muita coisa, principalmente duas coisinhas que eu quero chamar a atenção, na linha pontilhada, que tá escrito Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Geralmente os países que estão entre esses dois trópicos, Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O país que está aqui nesse meio, entre esses dois trópicos, geralmente são os países de clima tropical. É o caso do nosso Brasil, Se vocês observarem, o Brasil, né, ele tá entre esses dois trópicos. Mas aqui tá falando especialmente de todos os climas, da zona tropical, da zona temperada e das zonas glaciais e polares.
zonas glaciais e polares são aquelas zonas que eu expliquei para vocês, que nas extremidades, por receber pouca incidência de raios solares, são mais frias, geladas. A zona tropical é a zona mais quente da Terra, ok? Que é aqui o nosso pedacinho aqui, o Brasil. E as zonas temperadas, ela tem uma variação na temperatura. E as estações do ano são bem definidas. Então, o verão é bem definido, bem quente. O inverno é sempre muito frio. O outono é sempre aquela brisazinha gostosa, ok? Então, existem essas 3 zonas aí bem definidas e vocês vão identificar sem problema nenhum aqui na representação do planisfério. Tudo bem? Bom, aí na página 24 já vai falar também desse clima, mas também vai falar das paisagens brasileiras. Também tem um mapazinho, ó, com a legenda mostrando o clima desses estados brasileiros. E vai falar também um pouquinho desses climas. Os climas são equatorial semiúmido, vocês vão ler aí com a maior tranquilidade. Tia, tem que gravar isso tudo. Claro que a gente não consegue gravar tudo de uma vez só, a gente precisa ler, reler, observar, mas é importante que vocês saibam que os climas são divididos em equatorial semiúmido, equatorial úmido, clima tropical semiárido, clima subtropical, tropical e tropical de altitude. Leiam cada um deles, eles têm características bem diferentes uns dos outros, mas é muito interessante, ok? Bom, e aqui vai falar, né, que o Brasil é considerado um país de clima tropical, justamente por conta do que eu falei pra vocês, né? Que ele tá entre os trópicos. Então, é a parte mais quente da Terra. Não liguem pro barulhinho lá fora, que o entregador também resolveu dar um grito no meio do nosso vídeo, mas não vai ser um impedimento. Aqui tem, na página 25, ele fala assim: Você sabia que o clima influencia nosso jeito de viver? Ele interfere nos hábitos alimentares, vestuários e, consequentemente, no comércio, na produção agrícola, no lazer, entre outras atividades. Claro que o clima, né, só interfere no nosso modo de viver. Porque em locais muito frios, é comum que as pessoas vão o quê? Ter um guarda-roupa com muitos casacos, muitas luvas, muitas meias. Essas pessoas não saem com muita frequência, porque sempre que vai a um determinado local é sempre muito frio. E tem que frequentar locais que tenham aquecedores, para não sentir esse frio muito intenso. Por isso que interfere, diferente de nós aqui do Rio de Janeiro, que sempre podemos ir à praia com muita frequência, porque tá sempre ensolarado, tá sempre um dia bonito, tá sempre um dia tranquilo. Vamos continuar no outro vídeo.